Seja bem-vindo a mais um episódio do JanuCast, sua dose diária sobre seus direitos. Esse podcast é apresentado pelo escritório Januário Advocacia. Bom dia, pessoal. Hoje, quinta-feira, 2 de abril. Sou Volmer Januário e estamos aqui hoje para inaugurar uma nova fase do Januário Advocacia, que é a fase do podcast, né? Está sendo muito utilizado pelas empresas, pelos profissionais liberais, a fim de aproximarmos dos nossos clientes e seguidores. Pois bem, estou aqui com a doutora Natália Siriane Alves Junqueira de Araújo Freitas, né? E nós vamos estar falando sobre um caso específico aqui que nós tivemos no escritório semana passada, que é de interesse de todos os militares das Forças Armadas, né? E é um conhecimento que vocês vão adquirir hoje que vocês possam também transmitir para os seus companheiros que ainda estão na caserna, aguardando tramitação de processo de reforma. Então, o caso que nós escolhemos para tratar aqui hoje é de um cabo do Exército que é vinculado aqui ao 36º Batalhão de Infantaria Mecanizada em Uberlândia, Minas Gerais. E o que aconteceu com esse cabo? Eu vou relatar aqui o caso e depois nós vamos passar para a doutora Natália Siriane fazer os comentários pertinentes. Esse cabo ele sofreu um acidente em 2015, um acidente em ato de serviço, foi lavrado o atestado de origem. E já no ano de 2017, devido a essa fratura grave que ele teve no fêmur, ele foi julgado incapaz definitivamente para o serviço do Exército. Isto em 2017. E devido à burocracia que existe na administração militar, levaram-se quase 3 anos para apreciar a proposta de reforma dele. E quando foi agora em janeiro, é que foi analisada a proposta pelo comandante da 11ª Região Militar, com sede em Brasília. E aquela autoridade militar, ao analisar a proposta de reforma dele, aplicou o Estatuto dos Militares já com as novas prescrições da Lei 13.954 de 2019. E o que diz essa lei? Essa lei ela vê alterar substancialmente vários artigos do Estatuto dos Militares. Eu acho que o principal deles foi a retirada do direito à reforma do militar temporário que, tendo se acidentado em ato de serviço, não tenha sido julgado inválido para todo e qualquer trabalho. Então, se antes de 16 de dezembro de 2019, o militar temporário que acidentava em ato de serviço e fosse julgado incapaz só para o serviço militar, ele tinha o direito à reforma. A partir da publicação daquela lei, ele perdeu esse direito. E esse caso em específico, ele tem certas características, porque esse cabo, esse militar, que teve a proposta de reforma indeferida, ele foi julgado incapaz na vigência do Estatuto dos Militares, sem alteração promovida por essa lei nova. Não é isso, doutora Natália? Isso. O que acontece, pessoal? E às vezes é desconhecimento de muitos militares. Quando o militar ele é julgado incapaz definitivo, pela primeira vez, ele reúne as condições para ser reformado. É o que prevê a lei. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele está diante de um direito adquirido. O direito adquirido é quando esse direito ele incorpora ao patrimônio do cidadão. Então, o militar é julgado incapaz definitivo, nasce para ele o direito à reforma. O fato desse processo de reforma ser concluído depois de 1 ano ou meses não tira do militar o direito à reforma daquela data que ele foi julgado incapaz definitivo a primeira vez.
O direito adquirido, ele é um direito protegido pela Constituição Federal. E isso não pode ser retirado de vocês. Embora a administração possa tentar aplicar essa lei nova, né, para evitar que novos militares sejam reformados, ou seja, mas aqueles que já foram julgados incapaz definitivo, têm o seu direito protegido. Então, se a administração concluir o processo de reforma só depois que essa lei entrou em vigor, esse processo de reforma ele tem que ser finalizado com a lei antiga. Essa lei nova ela não pode ser aplicada, né, doutor Valdo? Isso aí é a questão que a gente muito fala e muita gente faz confusão, né? Quanto ao direito adquirido, expectativa de direito, porque o fato gerador da reforma é a constatação da incapacidade definitiva. Então, se lá em 2017 esse cabo foi julgado incapaz definitivo, naquela data, em 2017, nasceu para ele o direito de ser reformado. Ele não pode ser culpado pela morosidade da administração militar em analisar um processo de reforma. Não é mesmo, doutora Natália? Isso. Ele não pode arcar com esse prejuízo, né, doutor Valdo? Porque não foi ele que deu causa a isso. Quer ver um outro exemplo que a gente pode dar de direito adquirido? Em 28 de dezembro de 2000, quando foi publicada aquela medida provisória que alterou a lei de remuneração dos militares, tinha muito militar que estava há 2 dias de completar 30 anos de serviço para poder ir para a reserva com os proventos do grau superior. E perdeu. Por que perdeu? Porque ainda não tinha preenchido os requisitos previstos em lei para ir para a reserva no grau superior. Então, ele foi para a reserva depois, na mesma graduação ou posto. Por quê? Esse militar ele tinha uma expectativa de direito. Ou seja, ele não tinha preenchido os requisitos ainda para fazer jus à reforma. A mesma coisa aconteceu com militares que não tinham ainda adquirido aquele tempo, os 10 anos, para fazer jus à licença especial. Mas os que garantiram aquele tempo puderam usufruir depois, contar em dobro para inatividade. Correto? Então, essa questão do direito adquirido, isso aí é muito discutido tanto na doutrina como na jurisprudência. Mas nesse caso específico do cabo, né, ele já tinha um direito adquirido, porque ele já tinha reunido as condições para ser reformado. Então, por isso que ele não poderia ser prejudicado pela lei nova, não é mesmo, doutora Natália? Isso. Então, pessoal, o que vocês têm que ficar atento é o seguinte: tem que ter sido julgado incapaz definitivo antes da vigência dessa lei nova. Se o militar está em tratamento médico e foi julgado incapaz temporário e ainda não tem nada nesse sentido, né, doutor Valmir, ainda não foi julgado incapaz definitivo nem nada, aí nesse caso a reforma é só se ele estiver inválido. Mas ainda assim, doutora Natália, ainda assim é questionável. Sabe por quê? Eu defendo ainda que no caso daquele pessoal que acidentou em serviço, que manifestou a doença já antes da entrada da lei nova, eu entendo que nesses casos, se o militar sofreu um acidente na vigência da lei antiga, eu acho que tem que aplicar a lei vigente na data do acidente que ele sofreu em ato de serviço. Isso, porque naquele momento gerou a incapacidade do militar. Porque aquele acidente é que gerou a incapacidade. Então, isso aí vai ser motivo de muita discussão, né, doutora Natália, perante o Poder Judiciário, né? A gente não sabe ainda como é que o Poder Judiciário vai enfrentar essas questões. Igual, por exemplo, a Constituição Federal fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Aí você pega um militar temporário de carreira, exerce as mesmas atividades, às vezes o temporário exerce até mais cobrado, né? E aí, quando os dois se acidentam em ato de serviço,
o de carreira é reformado e o temporário vai para a rua? Como assim? A Constituição Federal não fala que todos são iguais em direitos e obrigações? Então, eu entendo e eu vou defender, nós vamos defender aqui, né, doutora Natália, que nós já conversamos, né, que não pode haver diferença de tratamento em matéria de direito social, como é o direito previdenciário militar, entre militares de carreira e temporário. Eu acho que essa lei nova, doutor Val, a gente vem observando que ela afronta também a dignidade da pessoa humana. Afronta! Né? Porque como que você coloca um cidadão que se acidentou em ato de serviço, né? Coloca ele para a rua sem direito nenhum? Então, ele não tem condições de se inserir no mercado formal de trabalho, nem formal, nem informal também. Também. Né? Porque como que ele vai trabalhar? Não, eu fico vendo, eu que sou pai, eu não quero que meu filho preste serviço militar obrigatório, não quero, e vou fazer de tudo para ele ser dispensado. Porque como é que você coloca o filho dentro de uma instituição, como são as Forças Armadas, e se seu filho sofreu um acidente em serviço lá, ele sai de lá aleijado, com problema de joelho, coluna, sem qualquer amparo? E outra coisa também, essa lei, ela viola um princípio administrativo, que é o seguinte: quando você está sob a responsabilidade da administração, o que acontece com o cidadão, com o servidor, é responsabilidade da administração. E ela está se isentando dessa responsabilidade. Isso não pode ocorrer. De modo algum. Porque se você coloca um militar, ele presta serviço militar temporário. Nesse período que ele está prestando serviço militar temporário, ele se acidenta, ele está o quê? Ele está sob o amparo da administração. Porque ele, naquele momento, ele é um servidor. E aí ele sai sem nada. Gente, isso não acontece nem no meio civil, né? Porque um cidadão, quando ele se acidenta em serviço, ele trabalha para uma empresa, ele tem todo o amparo do INSS. Do INSS. E por que o militar tem que ser diferente? Igual esse caso desse cabo Gleison, né? O nome dele é Gleison, cabo Gleison, no 36 BIMEC. Cabo Gleison, coitado, a paz de espírito dele acabou. Ele está só aguardando para ser desincorporado. E Deus permita, né, doutora Natália, que o juiz lá em Brasília, nós impetramos um mandado de segurança, o juiz, inclusive, já intimou o comandante da região para prestar as informações. Deus permita aí que o comandante dessa primeira região militar ele possa voltar atrás, né, e revogar essa decisão dele. Porque essa decisão, gente, ela é manifestamente ilegal. Ela afronta a Constituição, ela afronta o Estatuto dos Militares, ela afronta o ordenamento jurídico. Né? E manter uma decisão dessa é um absurdo. Né, Dr. Val? Eu também concordo. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Agradeço a presença da doutora Natália Siriani. Agradeço também vocês, nossos seguidores e clientes. Podem mandar os comentários, né, sobre outros temas que vocês querem que sejam tratados aqui pelo Escritório Januário Advocacia. Pessoal, muito obrigada. Não deixe de nos acompanhar. A gente sempre vai estar postando atualizações, situações novas, né? Então, até o nosso próximo debate, né, Dr. Val? Isso mesmo. Um abraço a todos. Um abraço.